Olá, empreendedores! Muito bom dia! Muito bem-vindos a mais uma live aqui da nossa comunidade Vamos em Frente! Muito bem, hoje nós vamos falar de um assunto super interessante, né? Como evitar que uma oportunidade de venda se transforme numa grande perda de tempo. Faz sentido para você? Já passou por alguma situação desse tipo? Que você achava que aquele cliente ia comprar de você, mas ele ficava ali cozinhando aquela oportunidade, aquele contrato. Agora vai, acho que não vai. Deixa eu pensar mais um pouco, deixa eu só conversar com o meu sócio, deixa eu conversar com a minha equipe, deixa eu passar a crise. E ele ia cozinhando aquela sua proposta e no final não comprava. E você teve aquilo que você achava que era uma grande oportunidade, acabou se transformando numa grande perda de tempo, na verdade. Quem já passou por isso, não é verdade? Então, hoje eu quero te falar do porquê que isso acontece, como é que você pode identificar isso mais rápido e como evitar que isso aconteça repetidamente na sua vida. Claro que a gente não tem 100% de controle das vendas, porque a gente tem um ser humano do outro lado, não temos uma bola de cristal, a gente está sempre trabalhando com todo o universo de possibilidades e as variáveis das pessoas que estão perto da gente, mas a gente pode sim ter algumas técnicas, construir alguns indicadores para evitar problemas, para evitar que a gente perca muito tempo. Então, não sei se você já viu ou conhece alguém que está próximo de você, aquela pessoa que é super simpática, aquela pessoa que é o famoso boa praça, conversa com todo mundo bem, fala bem, é um vendedor que você fala assim, nossa, acho que eu queria esse cara na minha equipe, eu queria esse cara na minha equipe. Faz bem o trabalho dele, é uma pessoa que demonstra certa competência, demonstra que é bom naquilo que faz, que gosta do que faz, só que no final as vendas não acontecem. No final as vendas, você olha os resultados de venda dessas pessoas e essas pessoas não estão conseguindo performar alto. O que está acontecendo? O que será que pode estar acontecendo na vida dessas pessoas? Elas podem sim estar confundindo um pouco ou não ter os indicadores para saber quando uma oportunidade de venda, na verdade, é uma armadilha, é uma arapuca, que pode se transformar numa grande perda de venda, uma grande perda de tempo. Uma das questões que acontecem quando a gente está no mercado, vivendo, né, o movimento de vendas, empreendendo mesmo, assim, a gente sempre fala que está muito próximo, né, a área de vendas da área do empreendedorismo. Não necessariamente o empresário é um vendedor, mas é muito importante que quer dizer, não necessariamente o vendedor é um empresário, mas é fundamental que esse empresário seja um vendedor. É fundamental que os donos das empresas, os gestores, saibam vender seus próprios negócios. Então a gente está sempre falando aqui de uma forma muito próxima do que é ser um empreendedor, de que forma que a gente pode empreender melhor e de que forma que a gente pode trazer mais vendas para a nossa empresa. Afinal de contas, a venda é o oxigênio que faz a nossa empresa funcionar. Você pode ter uma ideia maravilhosa, você pode ter paixão por aquilo que você faz, mas meu amigo, minha amiga, se você não tem vendas, a sua empresa não consegue respirar, vai entrar em apneia. E eu não sei por quanto tempo vocês conseguem ficar sem oxigênio financeiro, mas em geral, as empresas que ficam por um longo tempo sem oxigênio financeiro fecham as portas. Ele vai ter que se transformar em outra coisa, na verdade, certo? Então essa pessoa, como eu falei para vocês, que está ali performando no mercado com muita simpatia, com muita técnica para poder vender, você percebe que ela conhece do produto dela, etc. Mas no final as vendas não vêm. Muitas vezes isso acontece porque a gente cai em algumas armadilhas de trabalhar algumas verdades absolutas que estão dentro da gente. O que são essas verdades absolutas? Vou falar de uma forma bem simples aqui para ficar mais tranquilo da gente entender. Em geral, sabe aquele ditado do mais vale um pássaro na mão do que dois voando? Perfeito. O cliente tem sempre a razão. O cliente tem sempre razão. Isso também é uma máxima de mercado muito interessante. Esse tipo de crença, esse tipo de verdade, quando ela se torna absoluta, ela acaba determinando algumas questões das nossas atitudes, dos nossos comportamentos na área de vendas. E essas atitudes podem estar sendo limitadas por essas afirmações. Então, por exemplo, quando você fala que eu acredito que é melhor dar do que receber, ou eu acredito que eu devo fazer o bem sem olhar a quem. O quanto que isso pode estar impactando nas suas vendas? Porque às vezes você está ali realmente acreditando que essa é a forma justa de fazer o trabalho, que essa é a forma correta de fazer o trabalho, e no final, na hora do fechamento, você não consegue fechar com aquele cliente. Por quê? Porque lá atrás tá rodando uma historinha para você de que tem que fazer o bem sem olhar a quem, de que fora da caridade não há salvação, de que mais vale um pássaro na mão do que dois voando, mais vale de que o cliente tem sempre razão. Então você não consegue fechar
aquela sua venda, porque tem histórias desse tipo rodando. Eu não estou dizendo que essas histórias são ruins, eu não estou dizendo que essas histórias são erradas, pelo contrário. Muitas vezes, em algum momento da vida da gente, a gente é convidado a acreditar nisso, principalmente pelas figuras de autoridade que passam pela gente, que eram nossos pais, nossos professores. Faz sentido? O professor passa a vida inteira te dizendo, os professores, que você deve obedecer, que você deve ser obediente, que você não deve descumprir as regras. E aí você quer inovar no mercado, você quer fazer uma coisa diferente e você não consegue. Por quê? Porque tem uma historinha rodando lá no seu subconsciente de que você não deve quebrar as regras, de que quebrar as regras é ruim. Às vezes você está tentando performar alto no mercado, você está vendo as pessoas indo em frente, você está vendo as pessoas conseguindo realizar as coisas nas vidas delas, mas você tem alguma mensagem de que você deve fazer o bem sem pedir nada em troca. O Rogério está perguntando como quebrar essas crenças. Como quebrar essas crenças? Muito bem, Rogério. Obrigado pela sua pergunta. Quando você tem uma crença que a gente está experimentando, não é que essa crença é absoluta. Nós escolhemos que ela seja, nós experimentamos essas crenças como verdades absolutas. Então, quando você tem uma verdade muito forte, o que você precisa fazer? Você precisa tirar a energia dessa verdade. Muitas vezes as pessoas me perguntam, quem sabe a gente não vem um dia aqui com um conteúdo falando um pouco mais sobre esses sistemas de crenças, mas tem algumas formas de você fazer isso, né? Hoje tem pessoas que utilizam recursos, por exemplo, da hipnoterapia. Para quê? Para poder chegar nessa mensagem que está lá no subconsciente. É como se esse fio de energia tivesse ligado e lá na hipnose a pessoa consegue identificar e separar esse fio. Ele corta o fluxo de energia ali. Então você para de experimentar essa crença, para de experimentar essa verdade como absoluta. Isso serve inclusive para muita gente aí que está buscando largar vícios, né? Como álcool, como cigarro. Funciona, dá certo. Qual é a questão? Que quando você quiser fazer de novo, você precisa ou fazer uma formação, né, em hipnose, ou você precisa contratar novamente uma pessoa para aquilo ali. Você tem as ferramentas do coaching, o coaching também é uma ferramenta excelente para você poder mudar suas crenças, mudar a força que essa crença está aplicando na sua vida, ou que você está permitindo que ela seja aplicada. Então o coaching já vai trabalhar muito mais essa questão de, através da experiência, né, por meio da experiência, você muda a crença. Então é uma pessoa que vai te ajudar muito na disciplina de se superar, de se conhecer mais, de se entender mais e de alcançar os resultados por um compromisso muito grande que está sendo aplicado ali entre os dois, entre o coachee e o coach. E o final, quando essa experiência dá certo, quando esse resultado muda, você vê que pode ser diferente e aí essa crença que era super absoluta, que era 100% verdadeira, ela começa a ficar mais fraca, porque você fala, poxa, mas espera aí, eu achava que era injusto ganhar dinheiro. Olha que legal, tem muita gente que acha que quando o cliente está pagando para ele, que ele está tirando esse dinheiro do cliente. Ele fala, não, quanto mais o cliente me paga, mais sem dinheiro ele fica. Gente, não é assim que funciona. Pelo contrário, se você está solucionando um problema, uma dor na vida do seu cliente, ela é relevante, está impedindo ele, inclusive, de crescer, e ele te contrata, ele está te pagando e está crescendo. É o inverso, é um investimento. Só que às vezes a gente tem um pensamento de achar que o dinheiro é uma fonte finita e achar que quando você está cobrando do seu cliente, ele está perdendo dinheiro. E às vezes o próprio cliente também tem essa crença. E olha quando junta as duas coisas, né? Quando o vendedor tem a crença de que quando o cliente paga, ele está ficando mais sem dinheiro, e o cliente tem a crença de que se ele pagar, ele vai ficar sem dinheiro. Quando junta os dois, então, aí realmente dá um cataclisma, né? Porque as vendas não acontecem de jeito nenhum. Mas voltando ali... Tem um dos primeiros vídeos do seu canal do YouTube é sobre modelos mentais. Então, quem tiver curiosidade de ver seus primeiros vídeos... Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir a Alice, mas ela está lembrando aqui que um dos primeiros vídeos que tem no meu canal é sobre modelos mentais. Então, lá no YouTube. Então, quem tiver curiosidade, pode dar uma olhada lá no canal que você vai ver que tem um vídeo falando sobre isso. A gente pode explorar isso, claro, mais vezes por aqui. Adoro falar sobre esse assunto, apesar de eu não trabalhar especificamente com isso, né? Mas o Rogério está perguntando ainda como fazer para identificar essas crenças. Perfeito, nós vamos chegar lá. Calma, pequeno gafanhoto. Sempre eu vou passar pelas leis, pelos princípios e mecanismos. Nós vamos chegar lá. Respira, toma um ar aí, controla a ansiedade que a gente vai chegar na resposta. Então eu te dei 2 caminhos básicos aqui para poder tratar essas crenças. O primeiro foi o caminho da hipnose, te dei o caminho do coaching. Tem outros caminhos que são caminhos mais introspectivos, onde você desenvolve técnicas
para poder avaliar, vasculhar, investigar, explorar essas crenças, e você começa a fazer perguntas para essas crenças. O Tony Robbins chama isso de argumentações internas, ou seja, você começa a repetir essa verdade para você e sentir se ela dispara alguma dúvida na sua mente. E aí você vai trabalhando essas dúvidas, você vai questionando, mas por quê? Como é que eu provo que isso é 100% verdadeiro? Então, se eu estou ali, por exemplo, com a crença de que mais vale um pássaro na mão do que dois voando, e muita gente acaba se agarrando nesse tipo de crença para poder dar desconto, por exemplo, para poder criar oportunidades para o cliente comprar, mas que acabam tirando o seu poder de vendedor, matando a sua margem, tirando o seu oxigênio. Então, quando você tem uma crença dessa, você vai buscar exemplos na vida. Mas isso é assim com todo mundo? Todo mundo que opta por melhor um pássaro na mão do que dois voando, será que essa escolha é 100% verdadeira para todo mundo? Que outra situação eu posso ter passado na minha vida onde isso não foi 100% verdadeiro? E aí eu posso começar a fazer um programa, um processo de exploração dessas argumentações internas para poder mostrar para mim mesmo que essa crença não é 100% verdadeira. Isso é muito legal porque o próprio pensamento científico parte de um pressuposto. Então, todo pensamento científico parte de um pressuposto. Ou seja, tem um momento em que a própria ciência ela admite que não dá para provar isso como 100% verdadeiro. Mesmo que você pegue um cálculo matemático, tipo 2 e 2 são 4, se você começar a testar, você vai ver que as pessoas que estão estudando aí nessa área, tem algum momento que ele tem que entender que aquilo pode não ser exatamente verdade. Então, o primeiro passo para você tratar essas crenças é você tirar a carga de verdade delas, você questionar essa crença, começar a fazer perguntas para essa crença em argumentações internas. Então, esse é um processo. Você pode fazer isso através da prática, como eu citei o coaching, você pode fazer isso através de processos, como o da hipnose, você pode fazer isso através de argumentações internas, você pode fazer isso através de outros, tem vários treinamentos aí de programação neurolinguística que te ajudam nessa técnica, inclusive religião, né? Inclusive tem muita gente que consegue se apoiar em religião. A grande sacada, e que a gente fala isso muito no marketing de percepção, é que para essa crença ser 100% absoluta, qual é a cola? Eu vou chegar lá no Rogério na pergunta dele de como é que eu identifico isso. Qual é a cola, qual é o cimento que faz essa crença ficar concretada ali, né? Faz essa crença ficar tão sólida dentro da gente. Sempre que tem uma crença, sempre que tem uma verdade muito, muito densa, ela tem uma emoção aliada a ela. Então, se você tem uma emoção, a carga de energia emocional que está ali é o que está fazendo essa crença ficar tão sólida dentro de você. Então, se você consegue criar também uma carga de energia em igual ou maior proporção, você consegue destruir, vamos dizer assim, né? Desbloquear essa crença. Então, por isso que eu falei sobre a religião, porque uma das formas de você atingir uma carga emocional tão grande é através de uma figura de autoridade. A gente fala muito isso no marketing de percepção. A melhor abordagem, a abordagem mais efetiva que você tem com o seu cliente, chama-se autoridade. E autoridade não é sair mandando nas pessoas, não é sair brigando com as pessoas, não. Autoridade é quando você reconhece, você admira aquela pessoa, quando você reconhece o poder dela, a força dela. Então você, por exemplo, um pai, uma mãe, um professor, um mentor, um consultor, um padre, um pastor, um médico, são todos figuras de autoridade. Então quando aquela pessoa te diz algo, tem uma tendência maior de você aceitar, de você se envolver mais fácil emocionalmente com aquilo. Então em alguns momentos, você pode, inclusive, recorrer aí às pessoas da sua confiança, que seja uma figura de autoridade para poder te ajudar a dar essa orientação de para onde que você pode seguir para quebrar esse tipo de crença. Como é que você identifica essa crença, né? Como é que você identifica se você está dentro de uma crença limitante ou não? Você tem que dar um passinho para trás e dar uma olhada nos seus resultados. Eu sempre falo aqui sobre um programa que a gente tem, que chama Exercício de Filtragem, onde você vai identificar o que deveria ter acontecido, mas não aconteceu. O que deveria ter acontecido, mas não aconteceu. Para que isso acontecesse, o que eu me comprometi a fazer? Disso que eu me comprometi a fazer, o que eu efetivamente fiz? Então avalie ali se você está dentro de um processo de venda, você vai dizer o que deveria ter acontecido. Eu deveria ter fechado essa venda. O que eu me comprometi a fazer? Eu me comprometi de ter os recursos suficientes, de estar preparado para essa venda.
Tá, e de que forma que eu ia me preparar? Eu ia saber por quanto que eu tenho que vender, até quanto eu posso trabalhar, negociar. A gente fala que dar desconto não vale, mas negociar, você pode negociar com o seu cliente. Então, às vezes, ele não vai te pagar em dinheiro, mas você pode negociar, ele pode te pagar em vaca, cabrito, ele pode te pagar em... Né? Às vezes, você faz uma parceria, você tem uma permuta, tá tudo bem. A energia de contratação tá igual, desde que seja algo construtivo para o seu negócio. Então, se você tem uma realidade que está acontecendo na sua vida e que você não gostaria que aquilo estivesse acontecendo, ou seja, que a sua expectativa é de que estivesse acontecendo alguma coisa diferente, pode crer que aí atrás tem algum sistema de crença, alguma historinha que está rodando e que está te impedindo de fazer isso. Isso já é um bom recurso. E aí você tem que começar a questionar no que eu posso estar acreditando para essa situação estar ocorrendo repetidamente na minha vida. Então, digamos ali que eu estou com um cliente em prospecção e eu não estou conseguindo fechar com esse cliente. Ele está ali 2, 3 reuniões já comigo. E tudo depende também do seu ticket, da forma e da sua estratégia de negociação, tá? Mas vamos dizer que eu esteja ali com um cliente e esse cliente está a 2, 3 reuniões comigo. Eu tenho que começar a questionar o que eu quero mudar. Eu quero que em uma reunião o cliente feche comigo. Então, que crença eu poderia ter, que verdade em qual verdade eu poderia estar acreditando que está fazendo com que essa venda não aconteça? Que verdade eu posso estar sustentando dentro de mim que está fazendo com que essa crença não aconteça? Aí você vai começar a identificar quais são essas histórias, as suas afirmações. Sempre essas histórias, quando a gente fala de uma crença, a gente fala de uma afirmação, ela tem que ser uma sentença. O que significa uma sentença? Eu não estava preparado o suficiente. Eu não estava preparado o suficiente é uma história que eu estou contando para mim, não é um fato. Faz sentido para vocês a diferença entre fato e história? Eu não estava preparado é uma percepção. Eu não estava preparado é uma história que eu estou contando para mim. O resultado é a venda não aconteceu. O fato é a venda ainda não aconteceu. Mas qual é a história? Eu posso estar contando uma história de que eu não estava preparado o suficiente. Eu posso estar contando uma história para mim de que esse cliente não está conseguindo entender o valor da minha proposta. Então, o cliente não entende o valor da minha proposta. Essa é uma afirmação. Tá vendo que eu estou fazendo um processo de argumentação interna? Eu estou questionando, eu estou fazendo perguntas para esse fato, do que eu poderia estar acreditando, que verdade eu posso estar sustentando dentro de mim, que está fazendo com que essa realidade que eu gostaria que acontecesse não aconteça. E a partir dali eu vou fazendo essas afirmações para eu identificar qual é a crença, como é que eu vou saber que crença é essa, como é que eu cheguei no lugar certo. Aí vem o pulo do gato, como diz o nosso amigo Paulo Boechat, jump off the cat. Então o pulo do gato é você vai saber que você está chegando na crença correta, a crença que está despertando, quando você começa a assumir responsabilidade. Em geral, a crença que não está sendo o suficiente, nessa crença você está se vendo como vítima. Do tipo, eu não estava preparado o suficiente. Essa ainda não é a crença. Quando você chegar numa crença onde você fez aquilo intencionalmente, quando você sentir que você fez aquilo como responsável por aquela tomada de decisão. Por exemplo, eu exijo que o cliente reconheça o meu valor. É porque eu exijo que o cliente reconheça o meu valor. E aí, como esse cliente não me deu um indicador de reconhecer meu valor, eu não consegui fechar a venda. Então, eu exijo que o cliente reconheça o meu valor. Agora, eu sou autor da história. É diferente de eu não estava preparado o suficiente, onde eu estou botando ali chicotinho nas costas, né? Estou ali tentando me penitenciar, me julgando sobre isso, tentando me castigar com as minhas próprias crenças. Quando você está nessa parte, você ainda não está criador da sua realidade. Criador da sua realidade, quando você identifica, e muitas vezes a gente faz isso intencionalmente para sabotar de verdade o processo. Quando você encontra essa crença, quando você encontra uma verdade em que você seja o autor da história, em que você esteja 100% responsável por aquilo, não é culpado, é responsável por aquilo, você sabe que você está chegando na crença que está despertando isso no seu subconsciente. Você ia me fazer uma pergunta, Alicia? Tem alguns comentários aqui. A Sara botou lá o gatinho, acho que o pessoal do Velox lembrou. Né? Jump off the cat. Jump off the cat. A Ana até comentou também uma das suas instruções lá na mentoria, né? Falou que você fez lembrar do valor da nota de $100. Valor da nota de $100. Quantos dólares vale uma nota de $100? Quantos dólares? Responde isso até o final da live aí, gente. Quantos dólares vale uma nota de $100? Muito bom. Quem tá no Velox já sabe, né? E a Marley
fez uma pergunta para você. Falou assim, você falou do ticket. O valor do ticket pode impedir a venda? Se você acreditar que ele pode impedir a venda, sim. Porque o ticket, ele é um reflexo da intensidade de transformação que você está promovendo na vida das pessoas. Então, se você está promovendo uma transformação intensa, poderosa mesmo, que vai ser um divisor de águas na vida do seu cliente, a tendência é que o seu ticket seja mais alto. Então, se eu agora, nesse momento, encontrasse a cura para o coronavírus, eu ia ganhar bilhões. Bilhões. Por quê? Porque a força, o poder de transformação desse serviço que eu estou colocando no mercado, dessa solução que eu estou colocando no mercado é altíssimo. O que acontece quando você está numa venda de ticket alto é que algumas pessoas sustentam a crença de que para você vender um projeto de ticket alto você precisa de mais tempo, de que é mais arriscado para o cliente, mas não necessariamente. Né? Eu tenho um cara que eu sigo e admiro muito, que chama Pedro Superti, e ele fala sobre a técnica do 10 por 1. O que é o 10 por 1? Você vender uma coisa de R$10 para alguém que R$10 na mente dele signifique R$1. Você vendeu alguma coisa de R$100 para que essa pessoa, na mente dela, esses R$100 na vida dela equivale a R$10 na vida da maioria das pessoas. Ou seja, às vezes o que é caro, o que é barato, o que é muito dinheiro, o que é pouco dinheiro? Se você falar de R$1.000, de R$2.000 ou de R$5.000, para muita gente isso é muito dinheiro para gastar. Mas talvez não seja muito dinheiro para ganhar, talvez não seja o valor de salário que você gostaria de ter na sua vida, talvez não seja a retirada que você quer fazer da sua empresa. Se você falar para mim, poxa Arthur, você quer ganhar R$2.000 por mês? Fala, nossa, nevermore, né? Nunca mais. Já passei dessa realidade, eu não quero mais viver essa realidade. Por quê? Porque nesse contexto R$2.000 é pouco para mim, não paga a vida que eu quero ter. Mas, talvez se você me perguntar, Arthur, você quer comprar uma camiseta por R$2.000? Olha, essa camiseta vai ter que me mostrar muito valor agregado para eu me dispor a comprar uma camiseta de malha, uma camiseta simples, por R$2.000. Faz sentido? Então, muito ou pouco, vai muito do referencial. E quem cria o referencial? O empreendedor. Nós temos essa função de inserir valor no mercado, de mostrar para o mercado que aquilo vale. A história final que tem que rodar na cabeça do nosso cliente é vale a pena. Se ele estiver rodando uma história de vale a pena, ele vai comprar da gente. Mas se ele rodar uma história de que não vale a pena, aí ele vai começar a te dar justificativa. Olha, tá caro, eu não tenho dinheiro agora, isso não é tão prioridade para mim agora. Faz sentido? Inclusive, né, para a gente poder colocar isso de uma forma um pouco mais objetiva para vocês, eu vou trazer uma crença que é muito normal do mercado. E você certamente, se fez algum treinamento de venda, provavelmente alguém já te contou essa historinha, de que o cliente compra porque ele tem uma necessidade ou um desejo. De que o cliente compra porque ele tem uma necessidade ou desejo. Ou seja, ele quer alguma coisa ou ele está tentando evitar. Faz todo sentido, influencia muito, a gente considera isso no processo de venda. Mas o cliente não compra porque ele tem uma necessidade ou desejo. Ele compra porque ele tem uma insatisfação. É o nível de insatisfação com essa necessidade ou com esse desejo que vai determinar se ele vai ter energia interna suficiente para poder mudar aquilo ou não. Se essa insatisfação para ele é inadiável, ele vai comprar de você. Mas se essa insatisfação é adiável, ele vai te procrastinar, ele vai protelar a decisão dele. Faz sentido? Claro que você vai identificar qual é a necessidade do seu cliente, né? Eu, inclusive, repito muito aqui na comunidade Vamos em Frente. Tô até confundindo os nomes agora, na hora que eu chamo, vem Velox na cabeça, vem Vamos em Frente, vem Núcleos. Inclusive, gente, só lembrar aqui, não vou deixar de passar aqui o meu merchandising. Se você não está inscrito ainda na nossa comunidade Vamos em Frente, corre lá no link que está na minha bio, se inscreve, bota seu e-mail lá para receber. Toda semana eu mando, segunda-feira, mensagens aí para as pessoas, para a galera lá da comunidade, um e-mail para você exatamente aprofundar e tracionar mais resultado. A gente traz também mensagens, eu estou gravando áudio agora, estamos criando nossa comunidade no Telegram, tem muita coisa boa acontecendo, estamos com mais de 400 pessoas já, mais de 400 empresários seguindo a gente aí, cadastrados na nossa comunidade. Então corre lá ou entra no meu site arturgalvão.com.br e aí deixa o seu e-mail lá que eu vou ter o maior prazer de compartilhar esses conteúdos mais profundos com você. Mas voltando lá em necessidades e desejos, eu sempre repito aqui no Vamos em Frente que o cliente vai comprar pela sua capacidade, pela sua habilidade de despertar nele a percepção sobre a necessidade do que você faz. E olha como é que a gente vai aprofundando sobre a sua habilidade de fazer e o quanto que é insubstituível, qual é a dificuldade de substituir você. Então, se ele tem uma necessidade, se ele tem um desejo,
mas por trás disso tem uma insatisfação inadiável, ele tende a comprar de você, desde que ele confie que você é capaz de entregar aquilo que você está prometendo. Então, Marley, só para, né, a gente corroborar aqui, o ticket, ele não significa que essa venda tem que ser mais longa, depende da história que está rodando na cabeça do vendedor. Eu tenho um produto de ticket alto e eu, assim, sei lá, 70%, 80% das minhas vendas são fechadas de primeira. Eu não preciso ter esse nível de negociação. Inclusive, quando eu vou para o segundo ou terceiro encontro, eu já sei que aquela venda não vai acontecer. Por quê? Porque aquela pessoa que está do outro lado, eu não consegui ainda despertar nela essa percepção de que de que ela tem uma insatisfação inadiável. Ou ela tem, eu tenho que também respeitar a jornada do cliente. E às vezes essa pessoa, eu não sou tão relevante para ela naquele momento. E, gente, a gente não vende para todo mundo. Eu conheço empresas fantásticas, empresas incríveis. Eu não conheço uma empresa que vende para todo mundo. Se você pegar as maiores marcas do mercado, tem cliente que não quer comprar deles, tem cliente que não acredita. Tem marca boa que não vende para o cliente que quer porcaria. E tem marca porcaria que não vende para cliente que quer coisa boa. Então, os dois caminhos acontecem. Não tem a ver com o ticket, a quantidade de vezes que você vai fazer a sua abordagem. Tem muito mais a ver com a história que está rodando por trás, principalmente do que a gente pode controlar, que são as histórias que estão rodando dentro da gente mesmo. E lembrar sempre que o cliente não compra porque ele tem uma necessidade ou desejo. Ele sim tem uma necessidade e um desejo, mas ele compra porque ele está insatisfeito. É a insatisfação, a energia criativa que move o seu cliente a tomar uma decisão de compra e assumir esse compromisso com você. A Alissa deu uma risadinha aqui, eu parei até para olhar para ela aqui. É o Danilo falando que você não deixou ele sair da sala sem fechar. Não deixo mesmo não. E a gente pode trazer esse assunto para uma próxima live, que é como que você constrói indicadores para você saber até onde você pode ir com aquele cliente. O Danilo, que é um cliente, né? Danilo, obrigado por você estar aqui com a gente na live. Ele é um cliente lá no meu escritório, tá? É um dos meus mentorados do programa dos núcleos. E quando ele veio fazer a reunião, durante a nossa conversa, ele me deu os indicadores de que ele estava conectado com a proposta. E aí quando o cliente... Gente, olha só, isso é muito legal. Se você ama o que você faz, se você acredita que fazer isso ajuda você a cumprir o seu propósito e que você está despertando bem nas pessoas, que você está ajudando as pessoas a serem melhores naquilo que elas fazem, a criar a vida que elas querem, na hora que o cliente diz para você, eu tenho interesse, acabou. Foi ele que te deu a permissão para você agora, porque na hora que a gente tem a tomada de decisão é normal que o cliente dê uma pequena rezinha. Quando você está na hora do compromisso e quem está lá no Velo, que você acabou de ver, né? A tarefa de casa, o exercício que a gente fala sobre as 10 camadas da sedução, que vender é seduzir. Então quem está lá no Velo, que está descobrindo os bastidores por trás disso tudo que eu falo com vocês aqui. Quando você tem um processo de decisão, quando você vai assumir um compromisso, é normal que a sua mente traga para você suas maiores dúvidas, os seus maiores medos. Isso vai vir à tona. E a gente, quando está empreendendo, quando a gente está oferecendo isso para alguém, nós temos essa missão, essa função de ajudar a pessoa a não se deixar bloquear com isso. Então eu costumo dizer para os meus clientes, quem está, às vezes, de repente tem até gente aqui na live que já passou por isso comigo. Eu falo, cara, eu estou te empurrando mesmo, mas eu estou te empurrando na direção que você disse para mim que você queria seguir. Você falou para mim que você quer se tornar uma referência. Você falou para mim que quer atrair clientes que pagam até 3 vezes mais pelo seu trabalho. Você falou para mim que quer transformar o seu talento em lucro. Você falou para mim que quer transformar a sua expertise em treinamento. Você falou para mim que você quer. E agora eu vou te empurrar nessa direção. A não ser que você declare para mim, Arthur, eu não quero isso, eu não quero ser uma referência, eu não quero ter mais lucro, eu não quero ter melhores clientes, eu não quero ser admirado pelo mercado, eu não quero ser uma autoridade no meu segmento. Se você disser para mim que você não quer, eu vou respeitar a sua decisão e vou deixar você liberar para o mercado. Porque não adianta um treinador que quer fazer um atleta de salto em altura. Você quer treinar esse atleta para saltar em altura, mas na verdade ele quer ser cozinheiro, ele quer ser um chefe de cozinha. E a coisa está desalinhada. Quando essa pessoa diz, eu não quero, treinador, eu não quero competir nas Olimpíadas, eu não quero ser um campeão. Aí o treinador tem que respeitar, dizendo, não, então tudo bem, a fila anda, né? Libera esse cara para você poder atrair alguém que queira realmente se tornar um campeão. Então, quando o cliente está na minha frente e ele diz, Arthur, eu quero ser um campeão, meu amigo, eu vou te empurrar, porque eu sei que não é um passeio no parque.
os campeões, as pessoas que são empreendedores realizadores, elas são rápidas nas tomadas de decisão e são lentas em abandonar seus compromissos. Faz sentido? Por isso que eu fiquei com o Danilo ali na reunião e eu não deixei ele sair da reunião sem fazer aquele compromisso, porque a decisão interna já tinha sido tomada. Ele me deu os indicadores e eu posso falar para vocês em outros momentos aqui de como é que a gente constrói esses indicadores. Se vocês acreditarem que isso é interessante, a gente volta nesse assunto. Pode fazer mais um comentário? Pode fazer mais um comentário. Já tem até um tempo que o Rogério escreveu, ele perguntou como fazer isso de vender 5 mil e o cliente achar que vale a pena. Mas o Luiz até já fez um comentário aqui embaixo falando pagar 5 mil em algo que retorna 15 é barato. Então é relativo. É legal, né? Que o pessoal já vai pegando Muito bom. os conceitos aí. Muito bom. Eu vou repetir algo que eu uso sempre, Rogério, essa alusão. Eu falo que eu nunca vi uma margarida sair correndo atrás de um beija-flor, atrás de uma abelha, atrás de uma borboleta. Eu nunca vi uma margarida sair correndo atrás de um polinizador para poder garantir a perpetuação da espécie. Então, o primeiro ponto, isso é uma lição da natureza, a margarida ela precisa ter uma forma específica, um aroma específico e uma cor específica. Quando essa forma, esse aroma e essa cor, quando um polinizador olha para aquilo cria um significado na mente dele. Claro que no mundo da natureza, né, a gente está falando de animaizinhos aí que vivem pelo instinto. A gente aqui ainda consegue ter mais consciência, mas instintivamente esse polinizador olha para a flor e diz alimento, ou diz abrigo, ou diz prazer. Ele tem que ter um significado na mente dele. Então, quando você está emitindo corretamente para o seu mercado, o mercado está vindo até você. E isso é muito legal. Por quê? Porque isso tira o esforço de você ir para o mercado convencer as pessoas. Você só tem que emitir para as pessoas o que você tem de melhor. Quais são os 3 itens que você tem de melhor. Então, se você tem uma força muito grande de transformação na vida das pessoas, mas quando você vai falar sobre o seu negócio no mercado, você fala de outra coisa, as pessoas não vêm, você cria uma confusão. E aí sim, o cliente que está vindo por um motivo diferente, vou dar um exemplo, assim, eu amo a área de mindset, eu amo a área de crenças, eu estudo isso profundamente há muitos anos, há mais de 10 anos, há mais de 12 anos que eu estudo isso, então eu gosto muito desse assunto. Mas eu tenho que me policiar para que o meu conteúdo aqui não se torne um conteúdo de mindset. Por quê? Porque senão eu vou atrair pessoas de mindset, que o que essa pessoa está buscando é mudar o sistema de crenças dela. E aí na hora que eu falo sobre um produto meu, esse produto vai ser caro para essa pessoa. Porque ele vai, na cabeça dele está dizendo assim, mas eu não quero vender, eu não estou interessado em ser uma referência no meu mercado. Eu só quero ser mais feliz, eu só quero consertar a relação com a minha família, eu só quero ter mais amigos. Faz sentido? Então para essa pessoa pode ser caro o meu trabalho. Por que ele vai achar caro? Porque eu não estou resolvendo um problema de vida ou de negócio dele, ele não sente isso. Quando o cliente sente que você está resolvendo com o seu talento um problema de vida ou de negócio dele, que mexe com a sobrevivência dele, que se ele não fizer aquilo naquela hora, eu sempre dou um prazo aí, né? Diz que se ele não te contratar hoje ou nos próximos 60, 90 dias, ele morre naquele aspecto, agora o seu trabalho é barato. Agora o seu trabalho vale cada centavo. É fazer valer a pena, a história que está rodando na mente do seu cliente que vai determinar se vale a pena. Para ele valer a pena, ele vai ter que ter uma insatisfação envolvida no processo dele de decisão. Faz sentido? Então, imagina que você tem lá uma clínica odontológica e você tem produtos legais, você tem serviços legais no mercado, mas as pessoas não têm pressa de contratar. Tem coisas que ele sente que ele pode fazer amanhã, pode fazer depois da manhã, pode fazer ano que vem. Se você oferece para o mercado algo dentro desse segmento, seja odontologia, seja medicina, seja coaching, seja consultoria, seja engenharia, se as pessoas sentem que ela pode não contratar hoje, você tem um desafio muito grande de conseguir construir um ticket muito alto. Mas se você tem um produto ou um serviço que resolve um problema de vida dessas pessoas, você tem que ir nessa camada. Você vai nessa camada mais profunda, onde quem é o cliente hoje que está com uma dor de dente, que ele está quase morrendo e que ele quer resolver isso de uma forma definitiva. Quem é o cliente que tem uma dor voltada para a medicina, que é o cliente que tem uma dor voltada para a engenharia? Por exemplo, engenharia. Eu posso falar com o mercado que está tendo um problema agora, eu posso estar o tempo todo emitindo para esse mercado, ó, seu equipamento quebrou, eu resolvo. Eu resolvo em 3 horas. Se o seu equipamento quebrou, vamos supor uma pessoa que está trabalhando aí com a área de informática.
Ele pode começar a emitir nas redes sociais, no blog, no site, fazer anúncios dizendo: se o seu computador deu problema, eu resolvo qualquer problema do seu computador em 25 minutos. 25 minutos eu resolvo qualquer problema do seu computador. Imagina que alguém, um especialista na área de informática, começa a emitir isso o tempo todo para o mercado. Quebrou seu computador? Eu não quero saber o que aconteceu. Eu faço o seu computador, eu conserto, faço o seu computador funcionar em 25 minutos. É só o tempo de eu chegar na sua casa. Desde que você esteja, por exemplo, na Grande Vitória ou em Vitória, para você ter uma margem ali, né, de flutuar de tempo. Mas se você consegue fazer isso, você consegue criar essa solução, as pessoas que têm esse nível de urgência vão te chamar e vão aceitar pagar mais do que a média do mercado porque você salvou a vida delas. Às vezes ele está ali prestes, eu tenho uma reunião daqui a 1 hora, meu computador acabou de quebrar, caramba, o técnico só pode vir. Mas eu agora lembro que tem uma empresa no mercado que está oferecendo consertar computador, fazer meu computador voltar a funcionar, ressuscitar meu computador em 25 minutos. Quanto você pagaria para alguém fazer o seu computador ressuscitar em 25 minutos para você poder fazer aquela reunião super importante onde você pode fechar um contrato de 10 mil, 50 mil, 100 mil, R$1 milhão? Qualquer coisa que esse cara te cobrar vai ser barato. Por quê? Porque você mexeu numa percepção sobre a necessidade do que você faz, sobre a sua habilidade de fazer e sobre o quanto você é insubstituível para essa pessoa. E ela demonstrou, te deu indicadores de que ela tem uma insatisfação inadiável, que ela não pode deixar para depois. A reunião é daqui a 1 hora, ela tem que te contratar agora. Se você cobrar 200, 300, 400 reais para ir na casa dessa pessoa ou ir no escritório dessa pessoa e resolver em 25 minutos, provavelmente você vai ter cliente no mercado para poder te contratar. Faz sentido? Claro que foi um exemplo bem superficial, só para realmente vocês verem como é que isso pode funcionar. Espero ter ajudado aí nas respostas para o Rogério. Obrigado, Danilo, pelo seu comentário, obrigado pela presença de todos vocês. Gente, sempre lembrando, se inscreve lá na comunidade, acessa o link que está na minha bio, acessa lá o canal do YouTube, tem muito mais conteúdos complementares para vocês poderem aprofundar mais o conhecimento de vocês. A gente tem na comunidade, toda segunda-feira eu mando os e-mails, você pode responder o e-mail também, dando sugestão de pauta, assuntos que são interessantes para você, que a gente pode trazer aqui para as lives, tá bom? Sempre. E podcast também em todas as plataformas de áudio, o Danilo lembrou aqui do Spotify. Perfeito, para quem não gosta de ler, principalmente, né? O meu canal também é auditivo, eu prefiro assistir vídeos, gosto muito de ouvir áudios, então, ouvir áudios é redundante, né? Mas ouvir, de usar os áudios para poder conhecer, tem podcast da comunidade em todas as plataformas de áudio, é só entrar lá, vai ser um prazer poder ter você cada vez mais perto da gente aqui na comunidade, ok? Vamos encerrando a nossa live por aqui, agradecendo muito a presença de vocês, que os nossos sonhos, que as nossas decisões e as nossas escolhas sejam sempre guiadas pelos nossos sonhos e não pelos nossos medos. Permitam que o extraordinário se manifeste na vida de vocês. Sonhem grande, pratique o bem. Beijão para todo mundo, até a próxima, vamos em frente.